Trilha sonora. Monarquias absolutistas, Portugal foi o primeiro país a realmente se tornar uma nação. E Nicolau II era até apelidado de Papa. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte! Está começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. Eu sou o professor Sérgio Amaral e hoje aqui comigo eu tenho novamente o professor Márcio Ferman para estar aqui debatendo um tema super interessante sobre a Segunda Guerra Mundial, que é a Operação Overlord, ou simplesmente o dia D durante a Segunda Guerra Mundial, tá, pessoal? Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Já tem outros episódios da Segunda Guerra aí, inclusive um deles com o professor Márcio Ferman, mas eu vou estar aqui falando hoje sobre um recorte específico que é o dia D e sua importância capital aí para a Segunda Guerra. Então, professor Márcio, seja bem-vindo novamente e se apresente aí novamente para a galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sérgio, muito obrigado, professor, por ter me convidado. Está sendo muito bacana participar desse teu podcast. Bom, como o senhor falou, meu nome é Márcio, eu sou natural do Rio de Janeiro, hoje eu moro em São Paulo e tenho a minha formação em História e eu tenho aí um complemento em História da África. Esse momento aí de Segunda Guerra também é uma paixão e sempre que a gente tem alguma coisa, a gente vai sempre estudando muito. Depois eu tenho até alguns materiais que eu já faço uso, tenho alguns sites legais também e durante aí o processo eu vou passando para vocês, tá bom? Bem, então, antes de nós entrarmos especificamente nas perguntas em debater o que foi o dia D, vamos fazer aquela pequena introdução para a gente se colocar sobre a situação do mundo, principalmente da Europa, que era o maior centro da guerra, durante, pouco antes, aquelas causas, o que vinha acontecendo na Europa desde 1939, com o início da Segunda Guerra, para a gente não chegar direto no dia D, para a gente entender o panorama dessa Segunda Guerra, o panorama, por exemplo, que é importante entendermos a importância da Normandia nesse conflito que foi a Segunda Guerra, da invasão alemã na França, tudo isso a gente tem que pincelar antes de falar do dia D, né, professor? Com certeza. A gente tem que entender, quando eu penso em dia D, fica difícil a gente não imaginar, lá atrás ainda, no Tratado de Não Agressão que Hitler faz com Stalin. Dois monstros, em qualquer sentido que a gente pode ouvir aí e entender, porque hoje em dia tem o tal do monstro, aquele cara que é fera, que é bom no negócio, e eram grandes estadistas, isso aí ninguém pode negar. Eu posso discordar dos métodos usados pelos dois, mas que eram grandes estadistas, eu acho que ninguém pode negar isso. Eles tinham muito carisma, Tinha muito carisma, muita inteligência e era muito articulado. Não é coisa de criança, aquilo não é coisa de criança fazer o que eles fizeram. Imagina Hitler pegar uma Alemanha literalmente falida e fazer o que fez, não é para poucos. Ainda tem até aquele pessoal que ainda vai jogar até por causa disso, aí tem o lado místico da coisa. Quer dizer, é grande demais para a gente poder falar. Eu sempre falo isso com meus alunos, não se fala Segunda Guerra, quando a gente fala Segunda Guerra, e às vezes em um bimestre, é nada, que a gente poderia ficar anos falando disso e nunca ninguém vai chegar num consenso final do que foi o grande evento. É uma ponta do iceberg, na verdade. A ponta do iceberg, você falou tudo, professor Sérgio, a ponta do iceberg. E a gente vai ver que tem coisas para trás, tem coisa que até reflete até hoje. Então é um assunto para a gente ficar conversando ad eterno, não é verdade? A intenção quando eu faço os episódios aqui no podcast, professor, é dar aquela pincelada, é aguçar o interesse da pessoa em determinado assunto. Aí a pessoa está aqui escutando o nosso episódio sobre o dia D, a gente dá aquela pincelada, ela fica interessada e depois ela, por conta própria, começa a pesquisar, a se interessar mais pelo assunto e aprofundar o seu conhecimento. Essa é a intenção do podcast, professor. Então eu vou te contar, professor, porque deu certo mesmo, que da outra vez que eu vi os outros podcasts seus, deu justamente essa sensação. Parabéns, a intenção foi atingida. Então, eu te falar um pouco. Deu certo, professor, mais uma vez, parabéns. Obrigado. Aí a gente vai falar desse tratado de não agressão entre Hitler e Stalin. Eu acho que daí foi o grande erro de Hitler. Eu acho que o grande erro de Hitler é você lidar com uma pessoa como Stalin,
e depois justamente invadir ou tentar invadir a União Soviética, na minha humilde opinião, eu acho que foi o início do fim de Hitler. Porque, se não obstante ele ter que lidar com o fronte ocidental, ele arrumou uma dor de cabeça no fronte oriental também. Ele já tinha feito o pacto de não agressão com a União Soviética, já tinha invadido a Polônia, a gente sabe das reservas de gás da Polônia, ele já estava na minha humilde opinião, de novo, ele já estava mais tranquilo. Eu acho que ele devia parar por ali, ou então esperar um outro momento, né, para, se fosse o caso, invadir a União Soviética, mas ele quis fazer tudo ao mesmo tempo. A gana de Hitler o derrubou. É nesse contexto onde Hitler vai se preocupar com os dois lados, nós vamos comentar agora, é que ele tem que se preocupar com os dois lados, tanto com o fronte oriental como com o fronte ocidental. E a gente tem que entender que Hitler cometeu um erro estratégico muito grande quando ele foi tentar invadir a União Soviética, que a Alemanha já tinha cometido esse mesmo erro há poucos anos atrás. E Hitler não pensou nisso, porque é um inverno muito rigoroso. Os russos, lá na Primeira Guerra, já houve derrotas em batalhas da Alemanha, né, do antigo Império Alemão, e que Hitler podia ter usado isso numa sabedoria maior e não ter pegado esse fronte de batalha, ainda mais a Alemanha sobrecarregada na Segunda Guerra, porque se a gente pensar na Itália de Mussolini, apesar de ser um aliado, a Itália não tinha um poderio para fazer uma estrutura militar igual à Alemanha. Então a Alemanha ela ficou muito sobrecarregada no lado do eixo, enquanto os aliados era bem mais distribuído a força, principalmente entre Estados Unidos e União Soviética. Eu costumo dizer para os meus alunos que Hitler, por não gostar de história, acabou se dando mal, né? Porque antes até da Primeira Guerra, tem a história do Napoleão também, né? Se ele tivesse estudado história, ele não existe ser em história, mas eu acho que de repente poderia estar numa posição mais confortável, né? Então alguém um dia me perguntou assim, história serve para quê? Eu falo para eles naturalmente, nenhum tipo de cultura tem sentido se não há aplicabilidade. Pouco me importa saber se em matemática se 2 mais 2 é 4, se eu não for aplicar isso. É um conhecimento legal, só, não serve para nada, não é verdade? É a mesma coisa a história, é assim qualquer tipo de conhecimento. Mas alguns mais jovens vão dizer assim, mas o que me importa se Hitler é isso ou se Hitler é aquilo? Importa sim, porque hoje eu vejo num jornal que um francês lá é morto por um homem muçulmano, e tem que entender por que aquele muçulmano fez isso, mesmo que isso não justifique as atitudes dele, obviamente, é entender que o cara não fez aquilo porque ele não tinha mais o que fazer. É porque alguma coisa lá atrás o forçou a tomar essa iniciativa que é bárbara, né? Digamos assim. Mas só a história para poder entender, para que amanhã eu não seja mais um de massa de manobra. Para caso alguém fale alguma coisa, eu possa entender que não é assim simples, né? Não é dizer um muçulmano matou um francês. É entender que tem muito mais coisa por detrás disso. Não é, professor? Isso. Nós temos que entender que tudo que uma sociedade acaba refletindo contra uma outra sociedade pode ter um fundo histórico. E voltando aqui, nós falávamos que havia aquela batalha de duas frentes por parte da Alemanha de Hitler, tanto na parte ocidental quanto na parte oriental. E a gente tem que lembrar que a Alemanha invadiu a França, né? E lá instalou lá o que o pessoal chama de Terceiro Reich, né? Que isso feriu grandemente o orgulho da França, que era um dos países aliados ao lado da Grã-Bretanha, ao lado dos Estados Unidos e ao lado da União Soviética. E isso foi um ponto a mais para que um dia pudesse ocorrer essa operação, que foi o dia D, que era o quê? Era a libertação desses franceses que estavam sob o domínio da Alemanha nazista, né, professor? Exatamente. Então, o Terceiro Reich, ou o Terceiro Império, né, reflete muitas intenções de Hitler, né? Ele tem todo aquele fronte ocidental, tem o fronte oriental. Ele estava sendo engolido pelo Exército Vermelho, né, o Exército Russo, e é nesse contexto em que nós chegamos nesse famoso dia D. Então é uma Alemanha que tem que lidar com a ferocidade dos aliados, ao mesmo tempo que ele tem o Stalin no calcanhar dele, que não é também pouca coisa. Então imagine lidar com esses dois mundos, é realmente uma coisa complicadíssima.
Então, na verdade, quando ele vai tentar algumas incursões à União Soviética, e é o início, vamos dizer assim, a segunda parte do fim dele, ali, quando ele perde a Batalha de Stalingrado. Então, quando ele perde a Batalha de Stalingrado, hoje chama-se Volgogrado, né, a cidade, ele é obrigado a recuar e perde muita força no fronte oriental. Então, tudo aquilo que ele tinha quase que conquistado para dentro, ele começa a recuar. E a gente sabe, não precisa ser estrategista de guerra para entender que quando eu começo a recuar, eu estou perdendo. Os nossos ouvintes aí que pelo menos já tenham jogado War, né, todo dia alguém já jogou War na vida, sabe que quando eu começo a recuar é porque o negócio não está muito bom. Né? E para voltar de baixo é muito mais complicado. Então, outra coisa também que vai dificultar todo esse contexto, estou falando tudo no mesmo momento, tá, professor? Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. É óbvio, pode ter alguns meses de diferença, mas tudo dentro do mesmo contexto. O exército da Alemanha também, eles também vão tentar dominar o norte da África e também perdem o norte da África. Então, mais uma vez, Hitler é pressionado. Então, quer dizer, ele perde parte do fronte oriental, Stalin está chegando sobre ele, está na cabeça dele, os aliados também, principalmente os italianos, o expulsam do norte da África e ele vai começar a ficar coagido. Aí ficando encurralado. Exatamente, essa é a expressão, professor. Ele vai ficar encurralado. Então, assim, se prejudicar ainda mais na Itália, ele tem que enfraquecer as posições dele na União Soviética. Porque também não existe homem para tudo isso. Não existe fábrica de soldado. Por mais que se tenha muita coisa, é um número finito. Ele tem que pensar em prioridades. Então, a prioridade nesse momento, para o estrago não ser ainda maior, ele vai tirar gente do fronte oriental para jogar para o fronte ocidental, que nesse momento morde mais pesado. Outra grande derrota de Hitler vai ser a Batalha de Kursk também. Então, ele acaba, quando ele perde de vez na Batalha de Kursk, na União Soviética, e ele enterra definitivamente as pretensões dele naquela região. A única coisa que ele vai conseguir fazer, então, nesse momento, é ficar se segurando. Ele sabe que atacar não vai mais, né? As chances dele diminuíram bastante. Então, vamos imaginar o seguinte, recapitulando. A leste, ele tem a União Soviética. Ao sul, eles têm os britânicos e os americanos, na Itália. Então, ele tem que segurar, de alguma forma, que os aliados chegassem na França. Caso a França conseguisse garantir a defesa nesse país, poderia fortalecer suas posições na batalha contra os soviéticos. Então, se ele consegue se segurar ali na França, né, nessa posição no fronte ocidental, ele vai ter condições para assim, não, isso aqui agora está seguro, eu posso pensar lá no fronte oriental de novo. Outra coisa que Hitler vai imaginar é que ele já esperava um ataque à Normandia. Só posso abrir um parênteses, professor Sérgio? Pode, fica à vontade, professor. Legal. Muitos me perguntam de onde vem esse nome e tal. Isso é uma curiosidade somente, né? Só para abrir um parênteses, eu gosto muito desse tipo de coisa. Imaginar que em Idade Média, os normandos, né, vão invadir aquela região que pertencia aos francos, né, que hoje é a França, e a fim de acordos bilaterais, os francos dão essa região aos normandos, então por isso ela fica conhecido como Normandia. Okay? É só uma curiosidade para aqueles que gostam desse tipo de acontecimento. Então, continuando. Hitler já esperava um ataque à Normandia. Então não sabia quando isso ia acontecer. Se qualquer um já imaginasse isso, imagina uma mente privilegiada como a dele. Ele sabia que o ataque à Normandia, tá ali colado no mar, seria inevitável. Só que ele, soberbo também que eu acho que esse era o outro grande defeito dele, era um homem bastante soberbo, ele acreditava na chamada Muralha do Atlântico. Ele confiava, né? Ele depositava uma confiança que achava que era uma defensiva muito forte aquela muralha, né? Era uma confiança que ele tinha muito grande. Exatamente, professor. Então, eu gosto muito de falar desse tópico, que normalmente a Muralha do Atlântico não aparece nos livros didáticos. É só para a gente que estuda um pouco mais a fundo é que a gente vai ter contato. Então, só para os ouvintes que nunca ouviram falar da Muralha do Atlântico, é um conjunto de recursos de segurança, né, de aparato de contra-ataque, casamatas, né, costuma falar, casamatas de cimento, né, outras de ferro, que vão ali desde a fronteira franco-espanhola até a Noruega. Então, ele se confiava muito, por isso chamado o nome de Muralha do Atlântico, né? Era uma linha defensiva que ele achava que quem viesse ele poderia atacar. Então, ele imaginava que a muralha ia poder segurá-lo, quando, na verdade, os militares que trabalhavam com ele não confiavam na muralha. Sabia que isso era um movimento que era importante, mas não era a prova de falhas. Sabia que poderiam furar, como em alguns momentos foi furado mesmo, mas isso é uma outra história.
Então, imagina, ele tem a União Soviética de um lado, eu tenho a Gana dos aliados do outro, eu já perdi território no norte da Itália e tenho que me segurar num recurso de uma linha de defesa que nem estava completamente pronta, porque obviamente não é uma coisa que se constrói da noite para o dia, quanto mais numa época de guerra, né, onde as prioridades financeiras são outras. Ainda mais depois de você estar enfraquecido, né? Como estava o exército alemão. Você construir algo já enfraquecido, uma linha como uma muralha, como ele dizia, que muitas pessoas, inclusive, não acreditavam que existisse mesmo essa muralha, né? Que era mais uma carta na manga que o Hitler tentava impor como força, e que como você vai montar uma estrutura de defesa, como você vai equipar essa estrutura, continuar equipando essa estrutura se você está perdendo homens, se você está perdendo terreno. Então, muitos começaram a entender, a acreditar que aquilo era mais papa na língua de Hitler mesmo, né? Então começaram a invadir, a avançar as suas tropas. Exatamente. Agora imagina ele ter que, essa altura do campeonato, só confiar em algo que basicamente, né, só ele confia e que não é 100% confiável. Imagina a situação dele. Então, quer dizer, a coisa está se espremendo, ele está sendo cercado. Outra coisa que a gente tem que imaginar, tipo assim, como é que agora vai ser esse ataque? Aliados, eles vão primeiro pensar, tipo assim, como é que eu vou enganar Hitler? Porque, obviamente, já existia espionagem. A espionagem não é uma coisa dos anos 60 aí com James Bond. Né? A espionagem é muito mais antiga que se imagina. Na Bíblia, lá nos tempos de Moisés, já tinha espião, né? Então, os ingleses, a primeira coisa que os ingleses fizeram, vamos botar assim, ou minimizar o máximo possível, os espiões da Inglaterra. Né? Foram todos capturados, porque, obviamente, tem que ser uma coisa grandiosa. E fizeram um simulacro também de como chegar lá para enganar Hitler. Então Hitler já estava imaginando que ele já estava dominando o assunto, enquanto, na verdade, toda essa linha de batalha estava sendo montada. Até que, né, num grande ataque, eles vão, parte da França, né, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos. Outra coisa, me permite mais um parênteses, a gente também tem que lembrar aos nossos ouvintes, né, principalmente se tiverem alguns estudantes aqui, que não foi só eixo e aliados. Eixo e aliados não é só 3 de cada lado. Existem países que ficaram perifericamente do lado de um e perifericamente do lado de outro. Inclusive o próprio Brasil, que mandou a força da FEB lá para a Itália, né? Ficou ao lado dos aliados. É mais um ponto para a gente colocar aí. Pouco, né? Não é uma participação maciça, mas o Brasil mandou também tropas lá para a Itália. Já que o professor lembrou disso, muito bem lembrado, aliás, todo mundo fala da importância dos pracinhas da FEB e parece que é algo, um ufanismo, né? Um ufanismo nacionalista. Não, foi grande importância. Não, estou falando isso porque era italiano, porque foram lá na Itália. Não, a Itália começa a cair a partir dessa ação brasileira. Você imagina que você lutar num monte onde você está na parte de baixo e os nazifascistas atirando de cima, não é para qualquer um também. Todo mundo sabe que quem está guerreando do alto tem muito mais chance do que quem tá vindo de baixo. Então, por tudo isso, realmente a ação da FEB foi de suma importância nos desígnios da guerra. E nós temos que entender também, professor, você falou dos canadenses, a Grã-Bretanha, ela envolve também Canadá, envolve Austrália, envolve também muitas regiões que fazem parte da Commonwealth, né? Então, eles também auxiliaram os britânicos em ambas as guerras, tanto na primeira quanto na segunda. Outra coisa que também me parece que as pessoas podem achar que é coisa de novidade, os próprios aliados fizeram uso de máquinas de criptografia. Alguém fala assim, não, mas criptografia é coisa do computador, o meu Windows faz isso. Não, não é só o seu Windows, não. Já desde o século XIX existem máquinas de criptografia. Óbvio que são máquinas mecânicas, né? Muita madeira, muito ferro, mas é uma máquina de criptografia. Se é mais rápido, se é mais ágil, se é mais alguma coisa, isso é uma outra decisão. Então, outro recurso que acho que vale a pena salientar aos nossos ouvintes, que outro recurso que os americanos usaram e deu muito certo,
que os americanos usaram índios na comunicação, nativos americanos. Por quê? Uma coisa, se um certo comunicado é interpelado, seja ele em francês ou inglês ou alemão, é fácil de traduzir. E quando estão dois índios conversando na linguagem deles natural? Eu vou ter que fazer outra observação, professor. Eu sei que a audiência do seu podcast é grande, e vai ter alguém falando assim, mas dois pessoas de história chamando os homens de Hitler, os homens de nativos, né, de índio. É só de uma forma geral, tá, queridos ouvintes? É só uma forma geral. E pode falar etnias indígenas ou etnias de povos nativos, né, por politicamente correto, né? Mas índio é uma forma acaba, no nosso caso aqui, eu posso garantir, posso falar pelo professor Sérgio também, é uma forma carinhosa, uma forma generalista de falar. Então, vamos lá. Hitler está enfraquecido porque ele perde batalhas, né, principalmente a batalha de Stalingrado na União Soviética, no fronte oriental. Por outro lado, ele perde para a Itália, ali na Itália, ali no norte da Europa, ele também se enfraquece. Por outro lado, ainda mais um terceiro lado, ele começa a ter incidências maciças de ataques das forças ocidentais. Então, só resta ele, de alguma forma, garantir aquela região da Normandia. Então, se ele sabe que ali só resta a Normandia, ele sabe que os aliados também sabem. Então, ele sabe de alguma forma que mais cedo ou mais tarde vão tentar entrar por ali. Então, ele vai tentar, num primeiro momento, se rearranjar, como num tabuleiro de game, ele vai tentar se rearranjar e dar prioridades aonde ele sabia que podia ser mais útil, né? Já que ele estava com muitas baixas e ele estava perdendo. A Itália, na verdade, já não estava mais, nesse momento, já não contribuía como contribuía antes, e o Japão estava lá no Extremo Oriente. Podia ser muito forte ainda lá no Extremo Oriente, mas aqui na Europa o Japão, até por conta da distância... Não tinha como influenciar, né, positivamente o exército nazista. Exatamente, ali no meio da Europa não faz muito sentido, né? Como é que um país como é o Japão, eu vou... não teria como eu pegar uma força e jogar para o meio lá do centro da Europa, não faz muito sentido. Né? São cada um no seu quadrado, né? Como diria o outro, né? Então, ele tem que contar basicamente com ele mesmo, porque ele, obviamente, era o big boss dessa operação do eixo, né? E ele vai começar a tentar se segurar. Então, ele tem o chamado ali da linha do Atlântico, né? Onde ele vai tentar se segurar. E a gente tem que entender que mesmo quando há o dia D, o desembarque de milhões de soldados, de milhares de navios e barcos e aviões, não foi uma empreitada fácil. Não foi. Se a gente for olhar o desembarque em si como uma coisa mais detalhada, a gente ia ver que, por muito pouco, os aliados não perderam aquele embate. Por muito pouco. Tamanha era a estratégia de Hitler, tamanho como ele estava já guardado, esperando esse embate. Os alemães não foram pegos de surpresa nesse sentido. Os aliados, na verdade, tiveram uma chance maior porque esperavam que a resposta de Hitler fosse muito rápida. Até demorou mais do que se imaginava, né, a esse ataque. Mas, mesmo assim, repito, mesmo assim, se não fosse algo muito bem orquestrado, os aliados perderiam, porque algumas batalhas, obviamente que o desembarque, a gente não pode imaginar o desembarque, tipo assim, desembarcou, ganhou, matou e ficou todo mundo feliz para sempre. Não foi muito bem assim, né? Foram meses depois de batalhas, onde foi se invadindo da França em direção à Alemanha. Num primeiro momento, os aliados perderam batalhas importantes. Então, na verdade, você vai ver que vão ter várias batalhas, que num primeiro momento os aliados quase perdem. Então, eles vão conseguir, obviamente, como todo mundo sabe, vou dar um spoiler, né? Eles conseguem chegar à França, e uma vez tomada a França, aí o caminho estava aberto. Quando começa a invadir a Alemanha, Hitler sabe do seu fim, e junto com Eva Braun, sua esposa, acabam, pelo menos que a história diz, se matam, né? Agora, se mataram ou não, se vieram para a Argentina, aí é um outro assunto para um outro dia, né? Quem estiver interessado nesse assunto, continua aqui ouvindo o podcast do professor Sérgio, que de repente vai ouvir a respeito disso aí, né, professor? Porque tem aquela história, né, que mata a cobra e tem que mostrar o pau, né? Não é? Assunto bem intrigante. Tudo que envolve a Segunda Guerra, não só a Segunda, lógico,
mas a Segunda Guerra ela tem uma riqueza de recortes históricos muito imenso, muito grande. Até devido ao número de gente que foi envolvida, tudo, todo o aparato, tudo que estava relacionado ali, como nós falamos lá no início, né? Dá assunto para uma eternidade, né? Porque vai ter sempre alguma coisa para se falar, né? Pode focar só nos regimes totalitários, pode focar só no crescimento da União Soviética, em uma batalha do Stalingrado. Você pode focar igual nós estamos focando aqui o dia D e por aí vai. A batalha no norte da África com a Itália perdendo muito terreno ali na Líbia, na Somália, aquelas regiões. Então tem muita coisa para se falar sobre a Segunda Guerra. Então se alguém perguntasse assim, a chamada Operação Overlord, né, Overlord, que foi o dia D, né, popularmente chamado como dia D, influenciou o rumo da Segunda Guerra? Eu posso dizer que com certeza. Ela foi determinante, vamos dizer assim, né? Determinante, o senhor usou a palavra correta, determinante. Porque foi através ali que houve uma inserção cirúrgica na Europa e conseguido chegar até Hitler. Eu não posso imaginar uma outra forma, com os recursos da época, conforme estava a guerra, de chegar a Hitler de uma outra forma. Então, a Operação Overlord foi determinante? Sem sombra de dúvida. Foi fundamental. Foi essencial. Mais uma observação, professor, porque de repente nossos ouvintes não possam cair em algumas furadas, digamos assim. Tem um filme que chama de Operação Overlord, né? Que quem vai ver assim pensa que vai falar sobre isso aí. Poxa, eu vi no podcast do professor Sérgio que vai ter... Eu procuro lá no Google. Senhores, não confundam coisa séria com trash. Essa Operação Overlord que tem aí, óbvio que tem ali baseado no dia D, mas na verdade os caras vão chegar lá e vão encontrar negócio de um ZT, negócio de... Sabe? Para quem gosta desse tipo de filme, parabéns. Né? Para quem gosta de Walking Dead, parabéns. Então, mas cuidado, não veja como um filme documentário, e sim como uma ficção. Tá? Deixar isso muito claro para que os nossos ouvintes não caiam numa furada, né? Mas, professor, eu não sou crítico de arte, muito longe disso, e nem quero ser o dono da verdade, né? Mas por que gosto não se discute? Porque a gente, por exemplo, a pessoa vai lá, assiste Pearl Harbor, e ela tem uma noção daquele conflito entre Estados Unidos e Japão durante a Segunda Guerra. Mas não quer dizer que o que aconteceu no filme foi cópia descarada do que aconteceu na vida real. É apenas uma ficção baseada em um fato histórico. É bom você assistir para aguçar um interesse? Sim, mas não quer dizer que você tem que tomar aquilo como uma verdade histórica. É isso que a gente tem que entender. Mas aí é o tipo de coisa que é honesta, professor. Né? Tem aquele filme também com Kevin Costner, né? 13 Dias que Abalaram o Mundo, que fala da crise dos mísseis, né? Em Cuba, que também é romantizado, tem um lado que puxa a sardinha para o americano, mas é honesto, sabe? Não vai aparecer nenhum ET decidindo o final daquele negócio. É diferente de pegar, né, um caso desse e começar a inventar coisas que completamente inverossímeis. Você acha hoje em dia muitos filmes que retratam a política do nazismo em perseguir os judeus, né, como aquele Menino do Pijama Listrado, como o Zoológico de Varsóvia, mas é muito legal você entender esse contexto da Segunda Guerra, mas é romantizado, você tem que filtrar o que é interessante ali historicamente. O resto você curte como um filme de ficção. É isso que eu gosto de sempre colocar para os meus alunos. Como é que eu vou filtrar se eu não tenho conhecimento? É buscando fontes bacanas, fontes sérias, como aí o podcast do professor Sérgio. Quer tirar dúvida se um filme é bacana? Volta aqui no podcast do professor Sérgio, que você vai ouvir a verdade nua e crua, né? Como tem que ser, como os historiadores escreveram. Eu gosto muito de sempre colocar que a gente vai além dos livros de história também, né? Porque os livros didáticos, eles são... No Brasil, infelizmente, eles estão muito desatualizados e eles são muito rasos em alguns conteúdos. Tem todo um porquê por causa disso, né? Existe aquele tempo que a gente tem com as crianças, né? Não dá para, obviamente, a gente não pode falar de coisa muito mais ampla, porque acaba a criança não podendo perceber. Tem N fatores nessa aí, como os fatores como o professor falou, mas que acabam sendo, por tudo, limitantes são. Então, cabe a gente, né, que tem gosto pelo conhecimento e tudo, é difundir isso
para aqueles que tenham sede, venham buscar. A fonte está aqui aberta, né, professor? Hoje todo mundo tem um celular, hoje todo mundo tem uma internet, está aqui. Quem quiser fechar a mãozinha em concha e beber, está disponível aí, não está, professor? Tudo bem, vamos lá, vamos voltar aqui. Voltando aqui sobre a Operação Overlord, professor, a gente estava falando que ela determinou, que ela influenciou os rumos da Segunda Guerra. Até porque, como nós já falamos, né, Hitler estava cada vez mais encurralado, perdendo no Oriente, perdendo no Ocidente, perdendo ao Sul, cada vez com menos tropas, cada vez mostrando mais que o seu poderoso exército nazista estava ruindo. E a Operação Overlord, que era a última cartada ali na Normandia do exército nazista, acabou depois de uma batalha pesada, não foi algo simples. Não. Quando a gente fala dia D, não é apenas um dia, né? Tem gente que pensa, dia D foi um dia, acabou a batalha e foi uma beleza. Não, foi uma coisa que já tem um antecedente, tal, até chegar o dia que ocorreu a batalha de fato. Mas não foi uma batalha de um dia só. A gente é bom também colocar esse ponto pro ouvinte entender. O nome às vezes pode enganar, né? A pessoa pensar dia D que foi uma batalha de um dia só, e não foi. E tem que entender que o dia D é como o dia do desembarque. Exatamente, que é o dia que os paraquedistas foram chegando lá para a batalha corpo a corpo, né? Vale a pena então só ressaltar, já o senhor me lembrou bem, que equipamentos, tipo carros anfíbios, tudo, até isso foi desenvolvido especialmente para esse dia. Coisas que até então não existiam, o tempo de desenvolvimento das estratégias também requereu também que outras coisas fossem inventadas especialmente para esse dia. Tamanha a engenhosidade e a gana dos aliados de derrubar Hitler. E nós falamos aqui que Hitler, depois de se sentir cada vez mais encurralado, da Alemanha ser invadida, da Alemanha mostrar que a vitória estava cada vez na... Vitória não, né? Como a gente diz, a guerra nunca tem um vitorioso, mas vamos dizer que a derrota do exército nazista estava cada vez mais exposta e que ele acabou se matando ao lado da sua esposa, coisa que a gente depois tem que buscar. Mas vamos lá, continuando aqui. A Alemanha nazista, Hitler encurralado, perde essa batalha no dia D. E o que acontece depois disso, professor? O que a gente pode falar aqui para os ouvintes que acontece depois disso? Então, há uma sucessão de batalhas, né? Porque a intenção dos aliados é justamente acabar de tomar a França, porque a França, a gente vê na história que a França não foi completamente dominada pelos alemães, né? Ali o sul da França ainda ficou ali com foco de rebeldes. Então eles vão invadir a França, muitas batalhas. Esse primeiro, volto a dizer que o primeiro momento foi um momento tenso, porque eu costumo dizer, por uma mão de tinta os aliados acabaram não perdendo, né? E tudo ia por água abaixo. Então eles vão conseguir chegar à França, vão tomar Paris. A partir daí, vamos botar isso muito entre aspas, vai ficar mais fácil chegar até a Alemanha. Mas, para chegar a Paris, muita gente morreu. Muitas batalhas aconteceram e não foi do dia para a noite. Foram meses até chegar em Paris. E, uma vez chegado em Paris, o processo foi, obviamente, mais rápido. Aí foi realmente o grande finale, né? Para invadir. Hitler já estava acuado, basicamente, só na Alemanha. Tinha um dragão do lado oriental, tinham vários dragões do lado ocidental, e ele, acuado na Alemanha, não teve outra alternativa senão deixar. A coisa ia acontecer, não tinha mais. Foi uma avalanche em cima dele. A Itália já tinha caído, Mussolini já tinha morrido também no campeonato meses antes, né? Todo mundo sabe que ele foi morto aí em praça pública, né? Pegaram ele e mataram ele. E quando invade, só resta Hitler, conforme consta nos anais da história. Ele no bunker dele com Eva Braun, ele se matou com Eva Braun e os aliados saem, aí mais uma vez entre aspas, vitoriosos da guerra. Que aí depois tem a rendição oficial, né, das tropas alemãs, das tropas nazistas, né? Já em 1945, em maio de 1945, se eu não me engano. Então, sem querer estender muito o assunto, então tem a rendição oficial e, na verdade, do eixo só fica o Japão. Aí os Estados Unidos vai pressionar o Japão vai recusar, na figura do imperador Hirohito, né?
vai recusar, o orgulho japonês, o americano querendo testar a bomba, né, que até então a questão da bomba atômica tinha feito testes muito locais, né? Então tinha a raiva por conta de Pearl Harbor, queriam testar a bomba e também queriam acabar com a guerra. Eles juntam todos esses motivos, esses nobres, muito entre aspas, motivos, né? E vão jogar a bomba em Hiroshima. O Japão vai recusar, mais uma vez, entregar a rendição. Vão jogar em Nagasaki. Dessa vez há uma rendição do Japão. E os Estados Unidos, como forma de humilhação do Japão, vai trazer os generais japoneses para assinar o armistício dentro de um porta-aviões americano. A gente sabe normalmente que a rendição é feita em lugar neutro e respeito ao derrotado. No caso do Japão, a rendição foi dentro do porta-aviões americano, ali no Pacífico, que representa você assinar dentro do porta-aviões americano é como se estivesse assinando dentro do próprio Estados Unidos. Dentro do terreno americano, né? Porque o porta-aviões é um posto dos Estados Unidos avançado. Se eu nascer na costa do Azerbaijão, dentro do porta-aviões, eu sou um cidadão americano. Eles são igual às embaixadas, né? Exatamente, professor, exatamente. Então, com forma de humilhação, vão trazer os generais japoneses para assinar o Tratado de Rendição dentro do porta-aviões americano, e é o que a gente entende como o fim da guerra nesse sentido. Óbvio que é um fim da guerra no papel. Uma guerra dessa monta não acaba do dia para a noite. É a mesma coisa falar que o Império Romano acabou em 476. Não é assim que funciona. As coisas começam muito antes e terminam muito depois. Mas, oficialmente, a rendição japonesa, em 45, acaba oficialmente com o conflito conhecido como Segunda Guerra Mundial. E eu até anotei aqui que eu pesquisei sobre o número de tropas enviadas para essa operação Overlord, dia D. O historiador Max Hastings, falou que foi cerca de 150 mil homens que foram mobilizados para esse dia D, desembarcando em várias regiões, em várias posições estratégicas ali dentro da Normandia. Sim, sem contar justamente milhares de navios. Quando eu digo milhares, são milhares mesmo, não é uma falsa expressão. Milhares de navios, porta-aviões, contra-torpedeiros e toda uma parafernália de guerra, porque eles foram, como o professor disse no outro momento atrás, foi pro tudo ou nada. Ou era isso ou era isso. Se o negócio não funciona, a gente pode dizer que os rumos da guerra poderiam ter sido outros, né? Poderia ser uma nova esperança, uma revitalização do exército nazista, né? Caso a operação aliada fosse por água abaixo. A gente sabe que em história não pode ter duas coisas, e comparar com os tempos passados com o tempo de hoje, né? Que são momentos diferentes. O senhor me permite fazer uma recomendação de filme? Isso, fica à vontade, professor. Deixa eu adiantar que é uma ficção, mas como nós estamos dizendo atrás, é uma ficção honesta. É uma ficção, diz assim, isso é uma ficção, mas tem um cunho histórico muito bem feito. É uma série da Amazon, chama-se The Man in the High Castle, ou O Homem do Castelo Alto. Então, é fantástico, é muito bacana. Para quem nunca ouviu falar, é uma série que mostra, tipo assim, e se a Alemanha tivesse ganho a guerra? É uma série fantástica, sensacional. Eu recomendo aos seus ouvintes, professor. Obviamente, por mostrar uma vitória alemã, é uma ficção, mas é uma ficção, eu posso dizer que quase que 100% baseada em fatos históricos. Então, eu recomendo, repetindo, The Man in High Castle, ou O Homem do Castelo Alto, na Amazon. E eu endosso essa recomendação, é muito bom mesmo, eu já assisti, viu? É uma série original da Amazon, está lá no Amazon Prime, né? Para quem for assinante aí, é uma recomendação que vale muito a pena. E o senhor tem mais alguma recomendação que possa fazer aí sobre o assunto, ou recomendar algum canal que o senhor tenha, algum site que o senhor tenha? Eu tenho uma conta no Facebook, se os ouvintes quiserem seguir, é Prof. Márcio Riz, de História, né? Prof. de professor, Márcio, meu nome, H-I-S, né? Você me encontra lá no Facebook. E mais uma recomendação, não tem que ver, obviamente, com o nosso assunto, mas para aqueles que gostam da história, principalmente da história do Brasil, né? Eu recomendo o livro chamado
O Príncipe Maldito, né, da Mary Del Priore, a doutora da USP, conta a história, para muita gente que, quando eu recomendo, fica surpreso, que seria a história de Pedro III. Né? Todo mundo fala de Pedro I, conta a história do que seria Pedro III. Então é um livro que está em formato romantizado, o formato só, mas ele é todo 100% baseado em documentos históricos. Mas a doutora Mary faz de uma forma brilhante, que não fique um documentário, você parece estar lendo um conto qualquer, mas é todo ele baseado em fatos reais, todo documentado. Então, o Príncipe Maldito, eu só não me lembro a editora agora, é da professora doutora da USP, Mary Del Priore. E eu que agradeço aí a recomendação, a sua participação aqui no episódio, tá, professor? Fiquei muito feliz, foi um papo bem legal, a gente acabou, né, falando muita coisa até que não era o tema central, mas valeu a pena. Agradeço aí a sua participação, a sua disponibilidade e quem sabe aí um próximo convite não possa rolar, viu, professor? Vai ser um grande prazer. Eu recomendo a todos que estiverem ouvindo esse podcast que ouçam os outros episódios, que o professor Sérgio tem muita coisa bacana para mostrar. Vale muito a pena. Obrigado mais uma vez, professor. Obrigadão, de coração, e até a próxima, professor. Até aos ouvintes também, meu bom dia, meu boa tarde, boa noite de novo. E segue lá também nas redes sociais, quem sabe de trocar muita coisa interessante. Obrigado mais uma vez a todos, pela paciência e audiência, como diz lá o outro, né? Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço a cada um que ficou aqui até o final do episódio, tá, pessoal? Obrigado, de coração. Siga a gente nas redes sociais, Instagram, @História e Sociedade, Twitter, @PodcastStock. Temos o Blue Sky agora também, @historiesociedade.com.br. Lá você encontra vários conteúdos que a gente está aí postando sempre sobre o podcast, pessoal. Avalie a gente no Spotify também, siga no Spotify, no YouTube, na Apple Podcasts, na Deezer, onde você escuta esse podcast aí para apoiar e deixar a gente cada vez mais feliz com o seu apoio, pessoal. Temos também o Apoia-se para você que quer contribuir com o podcast. apoia.se/História Sociedade sem o E, tá, pessoal? Então é isso aí. Eu agradeço a cada um de vocês, um grande beijo no coração, um abraço na alma de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. O podcast História e Sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix. Você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau.